Os últimos capítulos de One Punch Man mostraram pra gente que God está a uma dimensão superior, onde ele ignora distância, energia e até o tamanho, e por conta disso ele pode até mesmo manipular a realidade do nosso universo. Quer saber quem é o God e o seu real poder? Vem comigo nesse vídeo que você vai surtar. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área para mais um vídeo de One Punch Man, hoje para trazer para vocês a real identidade de God, esse ser tão poderoso do mundo de One Punch Man que está aí causando várias alterações no seu próprio universo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você deixe o likezão aqui embaixo para dar uma moral para esse vídeo, e se aparecer o botão hypar para você, não fique tímido não, rapaz, já mete o dedo nesse botão aí para ajudar esse vídeo a atingir mais pessoas aqui na plataforma. Beleza? E se até o fim desse vídeo eu conseguir convencer vocês de quem é realmente a identidade de God, eu peço para você se inscrever e ativar o sininho das notificações para dar aquela moral, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora saber quem é God e qual o seu real nível de poder em One Punch Man. Essa teoria, galera, é uma teoria já muito antiga que rolou lá no Japão. A galera começou a comentar muito sobre ela e agora, com esses últimos redesenhos, acabou sendo fortalecida essa teoria e eu resolvi trazê-la para vocês na íntegra, e também acrescentei alguns pontos da minha pessoa, do que eu entendo lendo já há muito tempo, tanto a webcomic como também o mangá, e assistindo também o anime de One Punch Man, beleza? Então se segura aí, senta tranquilinho, porque esse vídeo vai revelar para vocês definitivamente quem é o God, a sua real identidade e o seu real nível de poder. E olha, é de cair o pelo da bunda, hein? Porque o negócio é cabuloso demais. Vamos lá. A base principal dessa teoria são os redesenhos criados por One e Murata também no mangá de One Punch Man, tá? Para você que não sabe, esses redesenhos são nada mais nada menos que o Murata, que é o desenhista ali oficial de One Punch Man, que pega um determinado capítulo, olha, fala, pô, não gostei muito disso, vou tirar isso aqui, vou acrescentar mais algumas coisas, e por conta disso então ele para a produção normal ali dos capítulos para redesenhar alguns capítulos que ele não ficou contente com o resultado final, tá? Isso acontece muito em One Punch Man, não é de hoje, isso já acontece desde o arco dos monstros, um pouquinho antes até, que o Murata vem redesenhando isso aí. Um dos primeiros redesenhos que ele fez foi do Fênix, galera, lembra que ele lutou com o Imperador Criança, foi derrotado facilmente, mas depois o Murata pegou e já redesenhou novamente e deu aquele boost de poder para o Fênix, aquela nova transformação que acabou resultando no afastamento, do desligamento do Imperador Criança da Associação de Heróis. E claro, o Imperador Criança é um herói de classe S, ou seja, esse redesenho diminuiu as forças de ataque da Associação de Heróis, tá? Outro redesenho também bem importante e significativo foi na luta entre a Tatsumaki e a Psycho, certo? Naquela batalha, galera, no capítulo original, o primeiro lançado, a Tatsumaki vence com facilidade a Psycho. Já no redesenho, galera, o Murata fez questão de fazer a fusão entre os dois, e fora isso, eles receberam ali um boost de poder da própria divindade Deus, galera. Mesmo assim, essa fusão foi derrotada pela própria Tatsumaki, mas sim, foi um trabalho muito mais difícil que deixou a Tatsumaki completamente esgotada, o que abriu brecha para o próprio God ir lá disfarçado de Blast para tentar recrutar ali e transformar a Tatsumaki no seu novo avatar, galera. Então é mais um redesenho que causou ali um impacto favorável para o God. Fora isso, naquela broca que a Tatsumaki fez ali com o corpo da Psycho Orochi, a gente percebeu também aquele altar que antes o Orochi pensava que ele estava sendo alimentado pelos monstros para poder se tornar um monstro rei, mas então tem a destruição da parte de cima ali daquelas pedras, e a gente vê que o próprio Orochi era sim parte das oferendas que seriam ofertadas para a entidade Deus, tá? E outro redesenho que mudou completamente um rumo da batalha e da
história de One Punch Man foi o próprio redesenho da batalha, do final da batalha entre Saitama e Garou modo medo cósmico, galera. Nos primeiros capítulos do final da luta lançados, a gente tem aquela vitória daquele socão que o Saitama dá, que destrói toda aquela armadura monstrificada do Garou, e depois os dois vão para aquela casinha lá no meio do nada, sentam ali para trocar uma conversa, e então o Saitama consegue, com o jutsu da conversa, vencer ali, fazer o Garou parar ali aquela ideia louca de continuar caçando os heróis. A vitória do Saitama foi na conversa, foi no papo. Uma coisa que até mesmo na época, eu lembro, até eu fiquei meio decepcionado. Falei, caramba, cara, vai vencer o Garou na conversa, no papo? Mas que coisa mais broxante, eu queria na porrada, não é verdade? E esse capítulo foi o 164. E então, 3 dias depois, se não me falha a memória, o Murata e o One já lançaram o capítulo 164 versão 2. Ou seja, eles redesenharam logo em sequência. Antes de lançar o 165, já lançaram o 164, alterando completamente o fim da batalha. Foi igual até o soco do Saitama, que quebrou a armadura monstrificada do Garou, e após isso acontecer, a gente tem o contato de God ali, disfarçado de Silver Fang, para fazer o acordo com o Garou e transformá-lo no Garou modo medo cósmico, galera. E a partir disso, galera, desse redesenho, todas as pessoas do planeta Terra, heróis classe S, classe A, todas as pessoas civis da Terra inteira foram aniquilados pelo vazamento do poder cósmico do próprio corpo do Garou, galera. Até mesmo o menininho Tareu acabou perdendo a sua vida. Olha pra você ver o impacto que foi esse redesenho. Acabou ali com toda a vida do planeta, só sobrou o Saitama. Até mesmo o Genos, que é meio humano, meio ciborgue, também perdeu a sua vida nas mãos do Garou. Ou seja, galera, se o Saitama não voltasse no tempo, sendo ensinado ali pelo próprio Garou, não adiantaria o Saitama ter vencido no final, porque o planeta Terra, a humanidade, já havia sido extinguida da face da Terra, galera. Então olha o grande impacto. Esse foi o maior impacto dos redesenhos até então, e foi lançado 3 dias depois do lançamento oficial que a gente acompanhou nos capítulos semanais, galera. Olha só que interessante. E agora, no capítulo 202 do mangá, o Ano e o Murata pararam tudo e resolveram voltar todo lá desde o começo do arco ali do Flash e do Sonic para mudar completamente a história, a partir do líder da Vila Ninja, o Void, galera. Para você ter uma ideia, o Void na webcomic foi vencido fora da tela com um único golpe do Saitama, não ofereceu risco nenhum, não é nem mesmo a cara do caboclo na webcomic. Já nos primeiros capítulos lançados oficiais, a gente viu que ele era mais poderoso, sim, a gente viu a cara dele, um pouquinho da história dele, nós vimos que ele era um avatar do próprio God, só que o próprio Sonic e o Flash conseguiram causar danos nele, ou seja, 2 heróis classe S bem abaixo do Saitama e do próprio Blast conseguiriam se dar cabo, ou pelo menos dar grandes danos ao mais um avatar de God. Não equiparava o Void nem no chinelo do pé do Garou modo medo cósmico, não é verdade? E então o que aconteceu? Redesenho novamente. Toda a história foi alterada para que no final da luta de Saitama contra Garou, o Void estivesse ali numa outra dimensão, fora daquele espaço da batalha, e então absorvesse todo o poder de God vazado de Garou, e assim ele ficou poderoso o suficiente para fazer aquilo que nós vimos no último capítulo lançado, conseguir sair fora da realidade para uma dimensão acima, onde ele tem acesso ao multiverso de One Punch Man, várias realidades, várias opções e possibilidades diante dos seus olhos, e a partir dali, negligenciando distância, energia e até a própria realidade, ele pode atacar a realidade que ele quiser com os seus cortes dimensionais, galera. Olha o absurdo, olha o quanto escalou aí, olha o tamanho do problema que aumentou para o lado bom do universo de One Punch Man. Só que você percebeu uma coisa? Em todos os redesenhos que eu citei, tem mais alguns outros aí, mas esses são os mais importantes, tá? Mas em todos esses que eu citei para vocês, sempre há um padrão.
sempre os heróis acabam saindo na pior. Não porque perdem as batalhas, mas porque os monstros ou seus adversários acabam recebendo um poder divino que dá um buff de poder para eles suficiente para que eles possam dar muito mais trabalho do que normalmente deram nos capítulos que foram desenhados anteriormente. E isso tem escalado cada vez mais. E é aqui que a teoria começa, galera. De certa forma, se pararmos para analisar esse ponto em comum em todos os redesenhos, que sempre os vilões acabam recebendo mais poder e dando mais trabalho para os heróis, dá sim pra gente compreender que isso pode ser um trabalho do próprio God, que está sim influenciando a realidade do universo de One Punch Man para beneficiar os seus avatares, para beneficiar os monstros que o representam nesse universo. Ah, Toneri não, mas ele tá preso lá numa cela dimensional, nós vimos isso, o próprio Blast falou isso, mas é exatamente isso. No momento que o Blast fala isso, foi logo em seguida do Garou dar um soco tão poderoso no Saitama que acabou ali deformando a Terra e criando uma distorção espacial. Não foi isso que o Blast falou? E essa distorção espacial enfraqueceu o selo dimensional que prendia God. Foi isso que o Blast disse naquele momento e por isso chamou a sua equipe para ajudá-lo a reestabilizar novamente essa distorção espacial. E a partir deste momento no mangá de One Punch Man, nós percebemos mais ímpeto, mais liberdade do próprio God para modificar a história ao seu bel prazer, para se beneficiar no futuro. Porque até então tivemos sim um contato dele com o Mendigo Imperador, onde ele ganhou seus poderes, teve contato lá com o Psy Corote, também fundindo os dois e dando um buff com o seu poder. Tivemos também o caso da água natural maligna, que se tornou ali o oceano natural maligno, ou seja, aumentou ainda mais a calamidade desse monstro. Mas a partir deste ponto, onde a dimensão, o tecido dimensional foi mexido pela luta do Saitama contra o Garou, a partir dali as coisas começaram a mudar e a partir dali o poder do God começou a ter mais influência na realidade. E uma prova disso é o próprio Garou do Cósmico e o Void. São seres extremamente poderosos que jamais imaginaríamos que pintariam no mundo de One Punch Man e estão aí para causar o caos, não é verdade? A gente vê sim um aumento ali na influência do God na própria obra. E sabe uma coisa também que comprova isso, galera? Antes de qualquer redesenho, antes de qualquer influência mostrada para nós leitores do God, algum contato do God com qualquer pessoa no universo do One Punch Man, o que aconteceu? Exatamente, o chute do Boros lançando o Saitama contra a Lua. Esse chute foi tão potente que fez uma cratera na Lua. E o que nós vimos no lado escuro da Lua na luta de Saitama contra Garou? A espinha dorsal do próprio God. Ou seja, galera, a partir desse chute do Boros, a gente teve a influência, o vazamento do poder de God para influenciar já o Imperador Mendigo e algumas outras coisas que aconteceram na batalha contra os monstros, da Associação dos Monstros. E a partir do soco do Garou ali, também tivemos o maior vazamento desse poder, a maior influência sobre a história de One Punch Man, certo? E a partir daquele choque com a Lua, em vários pontos na história, nós vemos o que na Lua? Exatamente, a Lua representando o olhar de God, atento a tudo que o Saitama está fazendo, atento ao Garou, atento aos seus avatares. Inclusive no final da luta, na versão 1, onde o Saitama e o Garou estão conversando ali naquela mesinha, entrando em acordo, nós vemos pela janela o olhar de God atento a tudo aquilo. Lá também, contra o Psy Corote, a gente vê a visão da Lua praticamente ali se aproximando deles, é God se aproximando deles. Então sempre a Lua representando o olhar de God. E quem que tem o olhar sempre voltado, sempre atencioso às páginas do mangá de One Punch Man? Exatamente, galera, o próprio autor da obra, One. Quem mais atento com a sua obra do que o próprio criador dela? Quem pode levantar a mão contra Deus, senão o próprio Deus? Não foi isso que o God fala ali na mente do próprio Garou antes de transformá-lo com seu poder? Então sim, galera, essa teoria leva a gente a acreditar que o God
é o próprio One, que está acima de tudo, inclusive do próprio Murata. Porque o Murata, galera, só faz os desenhos e dá algumas ideias assim pro One do que pode ser alterado na obra de One Punch Man. Mas quem bate o martelo e quem é o dono dessa obra, o criador real, é o One, galera. Ele está acima de tudo e de todos na obra de One Punch Man. Ele está fora da realidade, pode alterá-la ao seu bel prazer. E uma coisa que comprova que o God pode estar na nossa realidade, que é onde o One reside, é o próprio capítulo 164, versão 2, onde nós leitores, enxergamos os pés de God caminhando na direção de Garou, mas ninguém, nem mesmo o Garou, viu esses pés. Eles só viram nuvens tempestuosas caindo ali e não entendiam o que eram, mas nós leitores vimos os pés, ou seja, God está aqui na nossa realidade, galera. Isso até arrepia, meu amigo. Seria uma quebra da quarta parede, uma metaficção tão insana que, cara, eu já sou velhaco desde os anos 90 aí, finalzinho dos anos 80, assistindo animes, vendo mangás, quadrinhos, e se isso for realidade, eu nunca vi uma metaficção tão perfeita quanto essa que aparentemente está sendo construída no universo de One Punch Man, galera. E agora, com a revelação do Void aí, se retirando da realidade para alterar a realidade da seu bel prazer, e o God estando acima dele, isso faz todo sentido que o próprio One é o God no universo do One Punch Man. Ele vive no nosso mundo e por isso tem tanto poder e influência para alterar tudo no universo que ele mesmo criou. E sabe uma coisa que comprova que o One está acima de tudo e ele é o God do universo do One Punch Man? Esta imagem aqui lançada em um dos volumes de One Punch Man. Nós vemos o Murata na sua mesa de trabalho, ele está ali desenhando ali os rascunhos do Garou modo medo cósmico e sobre ele, observando o que ele está fazendo, está o olhar de God, galera. Ou seja, observando o trabalho do Murata, quem que observa o trabalho do Murata? Senão o próprio autor de One Punch Man, o One, galera. Meu Deus do céu, se isso for realidade, meu amigo, One Punch Man vai ser uma das obras mais incríveis que eu já tive o prazer de acompanhar na minha vida. E se você não acompanha One Punch Man, pelo amor de Deus, cara, acorda pra vida e começa a acompanhar agora, porque é uma obra incrível de verdade, tá? Mas diz você pra mim, o que você achou dessa teoria? Realmente One é o God do universo do One Punch Man? Ou você acha que não? É loucura da minha cabeça e não tem nada a ver com isso? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, beleza? E se você chegou até aqui nesse vídeo imenso, já deixa o likezão e, é claro, se inscreve no canal Tonerd com o sininho ativado para que eu traga mais vídeos assim para você acompanhar aqui na plataforma, beleza, galera? Tem muita teoria ali de One Punch Man que eu quero trazer para vocês, mas dependo do seu feedback aqui nesse vídeo, beleza? Vou deixar 2 vídeos de One Punch Man aqui na tela final, estão muito brabos, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!